Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu pensei um pouquinho no que eu poderia acrescentar nessa minha semana, né, com relação aos meus vídeos, e resolvi tratar um tema que eu acho que é interessante e que a gente tem trabalhado muito nesse momento aí de quarentena, que na verdade não depende de uma presença física em termos de trabalho. Eu vou, na verdade, citar um tema que está lá no meu livro Histórias de Cobrança, né, o livro que eu escrevi lá em 2017. Continuo com a ideia de fazer um relançamento dele, de uma versão digital. Dei uma parada agora por conta desse processo todo, por mais que a gente está em home office, a gente tem trabalhado aí bastante, né, mas tem ainda o objetivo de ainda, talvez ainda no primeiro semestre, quem sabe, lançar essa versão atualizada numa versão através de um e-book. Hoje eu vou falar sobre um tema um pouquinho diferente do que está descrito lá no livro, né, onde a gente fala de pilares de risco. Por que eu resolvi falar desse tema? Né? Eu acho que o momento é um momento onde está todo mundo preocupado aí um pouquinho com a situação atual do coronavírus, né? Todo mundo aí em quarentena, fazendo cumprir a determinação aí do Ministério da Saúde, e a gente percebeu que esse é uma situação que a gente pode, inclusive, aproveitar o momento para trabalhar um pouquinho e fazer uma revisão, né, nos nossos processos. Eu acabei fazendo 2 assessments, que no fundo é um trabalho de um diagnóstico, né, rápido, e exatamente utilizando essa questão dos pilares de risco. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? E esse assessment, ele pode ser feito por videoconferência, através de um bate-papo. É óbvio que a gente conhecer muitas vezes a parte operacional e a parte onde a coisa está acontecendo é importante, mas nesse momento isso não tem prejudicado, muito pelo contrário, acho que tem feito fazer uma conversa até mais direta, mais focada, para que a gente possa entender algumas oportunidades. Então, fica aqui a dica, nesse momento de quarentena, nesse momento que você está, muitas vezes, avaliando um pouquinho o que fazer nesse momento, talvez seja uma oportunidade da gente revisitar alguns dos nossos processos. E, para isso, a gente tem uma metodologia que a gente, no meu livro, eu falo em 7 pilares. Né? Nesse processo aqui, que eu vou estar comentando com vocês, eu vou resumir isso daqui em 5 pilares, que na verdade foi a nossa metodologia inicial quando a gente começou a trabalhar com os processos de diagnóstico lá atrás na Go-On. A gente evoluiu para 7 pilares e agora a gente está tentando voltar de uma forma um pouco mais resumida, principalmente nesses processos que a gente tem chamado de assessment. Esse processo de assessment, é importante dizer, a gente tem feito, a equipe da FAIC Go-On tem feito isso de forma gratuita, tá? Então, não existe um custo para que a gente possa trabalhar esse assessment. O assessment, geralmente, ele é feito em meio período, né? Nesse caso, principalmente, que a gente está fazendo agora, nesse momento, através de videoconferências, né? Então, meio período, a gente bate um papo. Talvez, se a gente tenha que fazer em termos de crédito, cobrança, a gente pode tentar agendar em 2 períodos, né? Um para crédito, um para cobrança, mas dá para a gente fazer isso nesse momento de quarentena. E eu queria falar um pouquinho o que é esse processo, né? No meu livro isso está bem descrito. A gente fala em avaliar 5 pilares, então, estou resumindo, estou excluindo 2 deles, que no fundo não são excluídos, eles são inseridos em outros 2 pilares. Eu vou falar um pouquinho disso, exatamente de quais são esses 5 pilares. Bom, vamos lá. Então, a gente está fazendo uma avaliação, a ideia é que a gente avalie um processo, por exemplo, crédito ou cobrança, olhando numa visão em 5 pilares. Quais são eles? Eu vou olhar a parte de políticas e estratégias, eu vou olhar a parte de processos e operações, eu vou olhar a parte de tecnologia, soluções, eu vou olhar a parte de EMAS, informações gerenciais, e aqui tem uma divisão, quando a gente fala em 7 pilares, a gente separava um pilar só para falar de analytics
Nesse caso dos 5 pilares, o Analytics está dentro de informações gerenciais. E a parte de gestão, né, onde ele também está inserido um outro pilar, que ele separava no 7º, que era chamado de sustentabilidade. Então, aqui em gestão, a gente também está inserido essa parte de sustentabilidade. 5 pilares, aonde a gente vai avaliar a tua operação. Vamos lá, falando um pouquinho de cada um deles. O primeiro pilar é onde eu vou entender a parte de políticas e estratégias, né? Então, a gente vai estar avaliando como é que a empresa pratica toda a parte em termos de políticas. Então, como é que são determinadas as políticas de crédito, como é que são estabelecidas as políticas de cobrança, no caso de crédito, como é que eu segmento esse processo, como é que eu tenho a minha decisão da política, quais são as etapas que a minha política contempla dentro de um processo de decisão de crédito, como é que eu faço, por exemplo, no caso da cobrança, a minha régua de cobrança, quais são as segmentações existentes, né? Ou seja, todas as decisões que estão incluídas dentro do meu processo de decisão no que se diz respeito a políticas, né? Segundo pilar ele tem a ver com a parte de processos e operações, ou seja, a minha política estando estabelecida, como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu trabalho o meu processo? Ele é interno, ele é externo? Quais são as minhas forças operacionais? Como é que é meu capacity? Como é que é a minha mesa de crédito? Como é que é meu processo de telecobrança? Como é que eu distribuo quando eu tenho cobrança terceirizada? Como é que é meu controle em termos de cobrança terceirizada? Né? Se eu tenho operações que usam diversas ferramentas de cobrança, como é que elas são operacionalizadas? Né? Então, aqui está toda a parte, né? Sendo que no primeiro pilar eu detalhei o como é que eu faço, qual é a política, e o segundo eu tenho como eu operacionalizo esse meu processo. Beleza? Foram 2. O terceiro pilar, ele é o pilar que tem a ver com a tecnologia. Bom, eu defini uma política, uma estratégia, eu operacionalizo ela, mas qual é o suporte que eu tenho de ferramental e de sistemas em termos de tecnologia que me permitem fazer isso acontecer? Meus sistemas são próprios, eu tenho sistemas especialistas, eu tenho ferramentas de crédito, eu tenho ferramentas de cobrança específicas, eu uso discadores, eu tenho gravações, enfim. Como é que eu dou o apoio tecnológico para fazer aquelas políticas e os meus processos acontecerem? Beleza? Terceiro pilar, então, tá aí. Quarto pilar, legal, defini minhas políticas, faço minha operação, elas são suportadas por sistemas, como é que eu faço a medição desse processo todo? Como é que eu tenho meus MAS? Né? Como é que eu tomo decisão em termos de como é que eu gerencio minha operação? Quais são os indicadores que eu estou utilizando? Né? Como é que eu comparo esses indicadores? Né? Tanto comparo comigo mesmo, em termos de tempo, quanto eu comparo com o mercado. São indicadores que eu converso com indicadores de mercado ou são indicadores que eu uso dentro de uma filosofia própria e eles não se conversam com o mercado? Né? Como é que são os meus indicadores que eu uso na parte operacional? Né? Então, quais são esses indicadores e como é que eu faço uso desses indicadores? Né? O MAS ele é um processo que consolida dados em informação para a tomada de decisão. Esse processo está funcionando, eu estou transformando dados em informação e eu estou tomando decisão com esses dados, né, com essas informações, ou eu faço o meu MAS simplesmente para montar aquele book bonito? Né? Como é que eu tomo decisão a partir desses MAS? 4 pilares. Quinto pilar, né, é o pilar de gestão, ou seja, dentro desse processo como um todo, como é que eu me organizo? Como é que eu separo minha equipe? Como é que está o meu organograma, está estruturado dentro desse processo de crédito e cobrança? Né? Como é que eu tomo decisões? Né? Eu tenho uma equipe separada, por exemplo, em operacional e de planejamento, ou tudo é um bolo só?
né? Eu tenho pessoas com cargos bem definidos, bem estruturados, elas sabem o que fazer, elas têm a capacitação para fazer esse dia a dia acontecer, né? Então, aí eu falei de 5 pilares. Então, vamos lá. Políticas e estratégias, processos e operações, sistemas de tecnologia, EMAS, indicadores de decisão, e gestão e governança. Legal. Eu identifiquei como é que eu estou em cada um desses pilares. A partir daí, o que eu vou fazer nesse processo de assessment ou nesse processo de diagnóstico? Eu vou entender o momento que eu estou e eu vou entender quais são os meus gaps em relação ao mercado. Uma coisa que a gente ganha, né, nesse trabalho de consultoria, e eu sempre costumo dizer isso e deixar isso muito claro, não é que a gente é mais inteligente que você que está aí sentado como gestor. A gente está olhando um processo de um ângulo de fora e, principalmente, olhando com uma série de oportunidades de conhecer diversas operações, diversos mercados. E isso é que possibilita a gente fazer essa visão e entender quais são os gaps dentro do teu processo em relação ao mercado como um todo. A partir desses gaps determinados, a gente vai traçar o quê? Um plano de melhoria, né? Onde a gente geralmente monta, inclusive, um roadmap, né? Onde a gente vai entender, olha, hoje você está dentro de uma maturidade, e aí a gente tem aí 4 níveis de maturidade, né? Desde a maturidade básica até a maturidade avançada, aonde dentro dessa matriz, desses 4 níveis, a gente traça um plano de evolução, né? E a partir daí, sim, são projetos onde a gente pode, inclusive, estar apoiando vocês. Por exemplo, a gente já vivenciou aí uma série de diagnósticos que apontaram para alguns projetos. Por exemplo, olha, eu estou entendendo aqui que você tem uma oportunidade para melhorar a tua ferramenta de crédito, né? Pô, hoje você faz teu processo de crédito com uma ferramenta ou interna ou manual, né? E uma das questões é que você pode evoluir em termos de ferramenta, né? Outra questão, por exemplo, tem o processo de cobrança terceirizada hoje, ele tem uma gestão muito básica, né? Como é que a gente inclui indicadores, a gente monta um processo onde a gente possa ter uma governança, ter tudo muito claro, ter um processo de ingresso e saída de fornecedores muito bem estruturado. Então, a partir desse assessment, a gente vai montar e vai indicar quais as oportunidades existentes. E, como eu disse, isso tem funcionado muito legal nesse período de quarentena, onde muitas vezes a gente, numa manhã, numa tarde, a gente batendo um papo aí com os principais gestores, né, desse processo de crédito, de cobrança, a gente acaba montando a oportunidade de você ter uma evolução no teu processo. Então, esse é um trabalho bem legal que a gente tem feito dentro da FAC, dentro da GoOn, e que pode ajudar você, gestor aí de crédito, de cobrança, a perceber suas oportunidades nesse momento, né? E a gente tem feito muito também, né, algo baseado nesse momento de crise, né? Você que tem me acompanhado aí, tem visto os vídeos falando do que a gente tem percebido no mercado, né? E esse momento é um momento muito importante para que a gente possa também não ficar parado e entender quais as oportunidades que estão envolvendo o mercado nesse momento aí de crise. Legal, pessoal? Então, hoje eu falei dos 5 pilares. Lá no meu livro você pode ver isso de uma forma bem mais detalhada, inclusive com 2 pilares a mais e com conhecimento de todos esses níveis de maturidade, como é que a gente pode estar classificando. Precisando de ajuda, esse é o momento, a gente está à disposição para te ajudar, né, e para entender o teu momento e te dar sugestões aí de melhorias, né? Então, mais uma vez, eu te agradeço. Curta o canal aqui, assine, se inscreva no canal e mande sugestões aí para novos vídeos, tabele comigo, esse é o propósito aí desse canal. Muito obrigado e até a próxima.